pessoal, sou João Paulo, eu sou professor de Física e hoje a gente vai ver um pouco sobre eletrostática. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que tudo é formado por átomo. Átomo, como a gente já sabe, tem um núcleo que é positivo e em volta dele fica as cargas negativas nas eletrosferas. Então, dessa forma, se tudo é formado por átomo, obrigatoriamente tudo tem carga. Pegadinha de vestibular, o pessoal coloca que corpo neutro não tem carga. Mentira! Corpo neutro tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Uma anula a outra, o corpo é neutro. Nesse caso, por estar na eletrosfera, os elétrons eles são muito mais fáceis de serem movimentados do que os prótons que estão no núcleo, que estão ligados muito mais fortemente. Com isso, a gente vai só passar cargas elétricas negativas, os elétrons, de um corpo para o outro. Então a gente vai falar em falta ou excesso de elétrons. Dessa forma, todo corpo que tiver um excesso de carga negativa, obrigatoriamente ele é um corpo carregado negativamente. Se tiver falta de elétron, isso é, se eu tirar elétrons aqui do meu corpo, fica sobrando carga positiva. Com isso eu tenho um corpo carregado positivamente. Posso fazer esse processo para deixar o corpo carregado, ou positivo ou negativamente, de três formas. São processos de eletrização. Se eu quero estudar eletrostática, obrigatoriamente eu tenho que ter um corpo carregado eletricamente. Então, com isso, eu preciso fazer processos para deixar um corpo que tem cargas iguais, um corpo neutro, eletrizado. Então, eu posso fazer essas três formas de eletrização. Primeiro processo, atrito. Isso explica raio. Está perguntando bastante também sobre raio. O que acontece? A água sobe, gotícula de água, esfrega no ar. Então, precisa de dois corpos. Os dois corpos eles devem estar neutros. Então, gotícula de água está subindo com quantidade de cargas positivas e negativas iguais. E o ar também está neutro. Só que quando elas se esfregam, elas se atritam, cargas vão passar de um corpo para o outro. Então, se eu tenho dois corpos carregados com a mesma quantidade de carga positiva e negativa, e esfrego, as cargas negativas de um passam para o corpo do outro. Com isso, um corpo vai ficar com excesso de elétron, então quem recebeu elétron fica com excesso de elétron, fica carregado negativamente. O corpo que doou os elétrons acaba ficando com falta deles, então ele fica carregado positivamente. Quantidade de carga total é igual, só mudou de corpo, passou de um corpo para o outro. Outra forma de eletrização é a eletrização por contato. Obrigatoriamente, para acontecer a eletrização por contato, a gente tem que ter dois corpos condutores, que a gente vai ver a diferença entre eles e os isolantes mais para frente. O que tem que acontecer? Obrigatoriamente, a gente tem que ter um corpo carregado. Então, se a gente reparar aqui, tem um corpo com excesso de carga positiva ou falta de carga negativa, então ele é um corpo carregado positivamente. Nesse outro caso, a quantidade de cargas positivas e negativas é a mesma, então ele é um corpo neutro. O que vai me interessar? Vai interessar justamente fazer esse corpo ficar eletrizado. Então, quando eu encosto, que eu ponho em contato dois corpos condutores, simples fato das cargas que estão aqui precisarem de mais cargas negativas para se anularem, delas terem o potencial de puxar a carga negativa, porque carga oposta se atrai, ela vai pegar essa carga que estava aqui e jogar ela para cá. Então ela vai sumir daqui, vamos fazer da mesma cor para não ter problema, ela vai sumir daqui e vai vir para cá. Então esse corpo que tinha a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ficou com falta de carga positiva. Desculpa, falta de carga negativa. Com isso, a gente vai ter um corpo carregado positivamente. Então, esse corpo ficou carregado positivamente, é um corpo eletrizado. E por último, a gente tem o processo de indução. O processo de indução, ele ocorre para corpos também condutores, só que o corpo condutor obrigatoriamente é o corpo neutro. Quando a gente aproximar um outro corpo, a gente não pode ter contato. Por isso que chama indução. Ele vai ser só aproximado, ele não vai ser nem atritado e nem vai ter contato entre os corpos. Como o corpo é condutor, a facilidade de movimentação de cargas elétricas dentro dele é maior. Então vai ter um rearranjo de carga elétrica. Como assim? Se eu tenho um corpo, vamos voltar aqui nesse exemplo, vamos fazer ele aqui, ó,
virar neutro. Ele simplesmente tem quantidade de cargas positivas e negativas a mesma. Quando eu chego com um corpo que está carregado positivamente, cargas e sinais opostos se repelem. Então essas cargas aqui positivas pulam para o lugar mais longe possível dessa outra carga aqui. E cargas e sinais iguais, cargas e sinais diferentes se atraem. Então essas daqui vão tudo para mais perto possível. Não troca carga porque a gente não tem contato nem atrito. Então, isso daqui é o fundamental da eletrização por atrito. Depois a gente coloca um fio terra e a gente termina esse tipo de eletrização, que a gente vê depois o material mais para frente. Tudo bem? Isso daqui, essa parte da redistribuição é mais importante. Por quê? Exercício de vestibular. É o que eles mais pedem sobre eletrização, é a parte dessa parte de indução. Tá? O que eles pedem? Eles pedem esse equipamento que chama eletroscópio. O eletroscópio é toda a parte que está em azul, condutor. Material condutor, inicialmente neutro. Olha só, quantidade de cargas positivas e negativas a mesma, uma não na outra, fica neutro. E a gente vai aproximar um corpo carregado. Vamos fazer com positivo aqui. O que vai acontecer, pessoal? Olha só. Cargas positivas repelem cargas positivas. Então, todas as cargas positivas vão descer e vão ficar aqui, ó, no lugar mais longe da carga que está lá em cima, da carga que eu coloquei aqui. Com isso aqui, ele vai puxar todas as negativas para perto dele. Só que quando eu tenho cargas de mesmo sinal perto uma da outra, a gente tem a repulsão. Quando elas se repelem, a perninha aqui que estava encostada uma na outra se afasta. Isso é exercício clássico de vestibular. Agora que a gente já viu as propriedades dos corpos eletrizados, a gente precisa começar a entender a interação entre eles. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o conceito de campo elétrico. Como o nome está falando, campo é um lugar, é uma região elétrico da carga. Então a gente tem uma região em torno de uma carga que ela interage quando eu coloco uma outra carga naquela região, dentro do campo elétrico. Então o campo elétrico, ele existe tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Então se o corpo tem falta de elétron, ele vai ter um campo elétrico vetorialmente descrito dessa forma, uma convenção física, onde os vetores apontam para fora da carga, saindo da carga. Já os corpos que têm um excesso de carga negativa, é o contrário. Os vetores entram na carga negativa. Então essa região que esses vetores estão presentes, que eles são todos radiais, então ele preenche todo o plano aqui, ele obrigatoriamente tem o potencial de atrair, quando é uma carga de sinal contrário, ou o potencial de repelir, quando é uma carga de sinal igual. Lembrando que a palavra potencial significa alguma coisa que está escondida, que está armazenada. Então, fica ali armazenado, porque eu não tenho uma coisa para mandar para frente ou puxar para mim. Essa parte aqui a gente chama de potencial. Isso daqui, a gente calcula o campo elétrico através dessa equação. Constante, sempre vai ser um número, nunca vai mudar. A carga em questão, porque como a gente está analisando uma carga só, o potencial que ela tem, a gente tem aqui a carga e aqui embaixo a gente tem a distância. Se a gente reparar nessa equação, a gente vê que quanto maior a carga, maior vai ser o campo elétrico dela. Por que isso? Porque ela é diretamente proporcional ao campo elétrico. Já a distância não. A distância, como ela está na parte de baixo aqui da minha equação, ela é inversamente proporcional ao campo. Para a gente ter uma ideia um pouco melhor, é uma analogia, não acontece isso, mas é uma analogia, um ímã. Você já deve ter brincado com dois ímãs, e quanto mais perto você aproxima esses ímãs, mais interação eles vão ter. Ou você vai tentar encostar um no outro e não vai conseguir, ou você vai chegar perto e eles vão automaticamente grudar um no outro. Isso acontece também. Quando você vai tirando de perto um do outro, o que vai acontecer? Vai diminuindo essa interação entre eles. Então, é essa distância que faz essa diminuição da interação. Tudo bem? Só que ela é ao quadrado.
Então ela não cai linearmente, ela cai com o quadrado. É a lei do inverso do quadrado da distância. Complicado, mas fácil de entender. Se a gente for colocar isso num gráfico, pessoal, o gráfico é um gráfico de uma parábola, ó, desse daqui. Quando a gente for ver força aqui, ó, a gente vai ver que a força também é uma grandeza que segue a lei do inverso do quadrado da distância. Então, tanto o campo quanto a força elas vão seguir esse gráfico aqui, um gráfico parabólico. Tudo bem? Já caiu até na Unesp isso aqui, só questão de gráfico. E se a gente colocar no campo que a gente viu uma outra carga? Aí a gente vai ter uma interação entre elas, a gente vai ter uma força elétrica. É a força elétrica responsável por a gente poder calcular quanto elas vão se atrair ou quanto elas vão se repelir. Então, o que vai mudar? Se eu pegar e voltar aqui no meu campo e colocar uma carga de prova dentro desse campo, se ela for positiva, elas vão se repelir. Então, a gente consegue calcular agora qual vai ser a força de repulsão entre elas. Ó, se eu tenho aqui uma distância dentro do meu campo, eu tenho praticamente isso aqui. A única coisa que mudou não foi a adição dessa nova carga, que eu vou chamar ela de carga 2, porque a minha carga principal é a minha carga 1. Então, se eu chamar essa de carga 2, a única coisa que vai estar diferente do meu campo elétrico é a minha carga 2. Então, aqui, ó, onde ela apareceu. Então, minha força elétrica vai ser dada por essa equação. Bem parecida com a do campo, só que ela vira força porque eu coloquei outra carga. O campo eu não tinha. Lembra a definição de campo? Região em torno de uma carga que, se eu colocar uma carga elétrica, vai interagir. Então, aqui eu estou colocando a carga elétrica. Elas interagiram, então eu tenho uma força. Também distância ao quadrado, segue o gráfico que a gente já viu aqui. Tudo bem? Para terminar isso aqui, ó, se a gente olhar direito, a gente está vendo que é a mesma coisa, ó. O que está aqui dentro desse quadrado que eu fiz de vermelho é exatamente o que está aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem uma igualdade, a gente pode chamar tudo isso só de E, que é o campo elétrico. Aqui, ó. Então, se eu pegar isso daqui e chamar de E, é só eu pegar o campo elétrico que eu já tinha calculado e multiplicar pela carga nova 2. Carga nova 2. Calculei a força também. Dependendo do exercício, se ele der as duas cargas, que a gente vai ver daqui a pouco, usa isso. Outro exercício, já deu campo, vamos usar isso. E também vamos ver o exercício que caiu disso aqui. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver numericamente como que isso é pedido em vestibular. Olha só, essa é uma questão do Mackenzie e ele, no enunciado, ele dá essas informações para a gente. Fala que a carga em questão é uma carga de 4 microcoulomb, presta atenção nisso aqui, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Ele fala que a força é de 1,2 newtons, dá a constante e pede para a gente achar qual que é o campo. Então a gente viu que quando a gente tem campo, a gente tem duas equações que tem o campo. A gente tem a equação principal do campo, que é K vezes Q por D quadrado, e tem a segunda equação que envolve o campo e a força, que é força igual campo vezes carga. Olha só, pelo que ele deu, está pedindo o campo, foi dado a força e a carga, eu não tenho a distância para poder calcular o campo dessa forma. Então aqui, ó, não serve para mim nesse exercício. Então a gente vai usar essa equação de força, que tem o campo e a carga. Substituir. Vamos lá, ó. Força, 1,2. Campo, que é minha incógnita, então vou deixar ele como letra. Se quiser chamar de X, pode também. E a carga, que é essa letra aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é um número micro. Micro equivale ao número 10 a menos 6. É uma forma de escrever o 4 bem pequenininho, 0,0, um monte lá de 0 e o 4. É mais fácil a gente escrever dessa forma. Então, no lugar daquele micro, eu tenho que colocar o 10 elevado a menos 6. Ó, minha incógnita aqui, ó. Bom, agora a gente tem que isolar a incógnita nossa, o campo. Então, com isso, a gente vai passar o número que está junto com ele para o outro lado
como ele multiplica a nossa incógnita, ele passa dividindo. Então, eu vou ficar com campo elétrico sendo o 1,2, que era a força, dividido pela carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 do micro. Vou fazer a conta do valor que não é 10. Então, 1,2 vou dividir por 4. Isso vai dar 0,3. E para eu pegar esse expoente aqui e passar todo esse 10 para cima, eu troco o sinal dele. Como era negativo, ele passa sendo positivo. Lembrando que campo elétrico, Newton por Coulomb. Se eu precisar colocar na alternativa, não tiver o 0,3, lembrando que eu posso trocar aqui o valor do 6 por 5 e tirar o 0, porque eu estou mexendo aqui na vírgula. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Um outro exercício que relaciona a força elétrica foi pedido no vestibular da Unifesp. Na questão ele pedia a força elétrica, dava as duas cargas que iam interagir e a distância entre elas. Se a gente olhar aqui nas nossas equações que tem força, a equação E vezes Q, ela pode ser usada, só que você vai ter que fazer duas contas. Então é mais fácil a gente fazer uma conta só. Então a gente vai esquecer essa conta aqui e vai usar essa equação. Então a gente vai ter que pegar o K, que é constante, as duas cargas e a distância e substituir pelos valores que foram fornecidos no exercício. Primeira observação que tem que ser feita é em relação à unidade da constante. Newton, metro e Coulomb. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter Newton, metro e Coulomb. Newton, força, metro, distância e Coulomb, carga. Como a gente já tem aqui nesse exercício todas as unidades iguais à unidade da constante, a gente só precisa substituir os números no lugar das letras. Então, a constante 9 vezes 10 elevado a 9. A primeira carga, 4 vezes 10 elevado a menos 16. A segunda, 6 vezes 10 elevado a menos 16 também. A distância é 3 vezes 10 elevado a menos 9. Só que ela é ao quadrado. Então, tudo isso, que é um número só, é ao quadrado. O que a gente vai fazer agora? Para poder ficar mais fácil, eu prefiro separar. Então, ó, eu tenho números que não são 10 e tenho os outros que são 10 elevado a um expoente. Vou fazer as contas dos números que eu circulei de vermelho. Então, eu vou ter que fazer a conta aqui, ó. 9 vezes 4 vezes 6. E vou ter que dividir ela por 3 ao quadrado, que é 9. Sobrou aqui do lado aqui da minha fração esse monte de 10 elevado a esses expoentes aí. E embaixo, a gente também tem um 10 elevado a um expoente e isso está elevado a um outro expoente. Então, a gente vai voltar lá na matemática, lembrar daquela propriedade que eu mantenho a base e multiplico os dois expoentes. Menos 9 com 2. Isso vai dar menos 18. Então, agora eu vou separar aqui a minha equação, vou resolver o que eu fiz de vermelho, vou resolver o que eu fiz de azul, lembrando que é tudo a mesma conta, só para ficar mais fácil a gente ver isso aí. Ó, 9 em cima, 9 embaixo, não vou fazer essa conta. 4 vezes 6, 24. Aqui, ó, quando eu tenho multiplicação de mesma base, eu mantenho essa base e somo os expoentes. Então, eu vou somar o 9 com menos 16 com menos 16. Então, se eu tenho 9 e somo com menos 16, fica menos 7. Com menos 16, fica menos 23. Sobrou aqui embaixo o 10 elevado a menos 18. Para terminar isso aí, o 24 eu já resolvi. Agora eu vou usar uma outra propriedade de exponenciação,
que é divisão entre mesma base. Eu conservo essa base, mantenho ela e vou subtrair os expoentes. Toma cuidado aqui, ó, que quando eu subtraio o de cima menos o de baixo, esse daqui, que é da propriedade, esse sinal negativo, com esse sinal negativo que é do número, ele passa a ser positivo. Então vai ficar menos 23 mais 18. Então isso vai ficar menos 5. Como a gente está achando a força, e a gente já viu que força é dada em Newton, isso daqui vai dar em Newton. Se não tiver essa resposta lá, mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Mexe com as vírgulas, mexe com o expoente e resolve o exercício. O último aqui sobre força elétrica. Isso daqui também é meio clássico em vestibular. É teórico. Ele vai te perguntar o que acontece com a força quando você mexe com a distância. Então vamos pegar aqui um exemplo rápido de quando eu duplico a distância. O que vai acontecer com a força? Primeira coisa, se vai acontecer alguma coisa, a gente tinha alguma coisa antes de acontecer. Então a gente tem que saber qual que é a força que a gente tinha antes de acontecer. Vamos inventar valores. Vamos inventar valores para esses daqui, tá? Eu vou chamar o Q de A. Vou chamar o Q2 de B. E a distância que eu quero entre eles, eu vou chamar ela de R. Então, se eu for calcular a força antes de eu duplicar a distância, eu vou ter uma força assim, ó. O K lá que é constante, que eu não posso inventar ele. O Q1 que eu chamei de A. O Q2 que eu chamei de B. E a minha distância que eu chamei de R, que vai ficar ela ao quadrado. Então aqui embaixo vai ficar R ao quadrado. Agora, depois que eu faço a distância ser duplicada, a carga A e a carga B não variaram. Então eu tenho que usar a mesma carga. Então, se eu for calcular aqui a força depois que eu dupliquei a distância, eu vou ficar com uma força. Para ficar diferente dessa, eu vou chamar ela de F'. O K é o mesmo. O A e o B são as cargas ali em cima, que também são as mesmas. A gente não variou a carga, a gente só variou a parte de baixo. Se eu dupliquei a distância nova agora passa a ser 2Rs. Então aqui embaixo eu tenho 2R. Só que lembrando que a distância é sempre ao quadrado. Então 2R vai ser elevado ao quadrado. Quando eu resolvo esse quadrado aqui, ó, eu vou ficar com constante, o A e o B em cima. E embaixo eu vou ficar com 4, porque o quadrado vai para o 2, então 2 ao quadrado é 4. E ele também vai para o R, que vai ficar R ao quadrado. Isso daqui a gente já viu, ó. Essa parte aqui, a gente já viu e ela está aqui. Então, eu posso chamar KABR² de F. Então, eu tenho que o meu F' vai ser meu F dividido por 4. Por que isso é importante? Porque se eu duplico a minha distância, a minha força não vai reduzir pela metade. Ela vai reduzir por 4. Lei do inverso do quadrado da distância. Então, se eu triplico, quadrado de 3, 9. Se eu faço vezes 5, vai ficar dividido por 25. Então, de novo, o gráfico de força por distância não é uma reta. Ele tem que ser uma parábola. E o que acontece? Quanto menor a distância, maior a força. Conforme a distância vai aumentando, a força vai caindo bruscamente, porque ela cai com o quadrado da distância.